Segundo livro de Reis, capítulo 5. Vamos ler a partir do versículo de número 15. Diz assim a palavra do Senhor: Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: Agora eu sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. O profeta respondeu: Juro pelo nome do Senhor, a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. E disse Naamã: Já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa: quando meu Senhor vai adorar no templo de Rimom, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço. Que o Senhor perdoe o teu servo por isso. Disse Eliseu: Vá em paz. Quando Naamã já estava a certa distância, Geazi, servo de Eliseu, o homem de Deus, pensou: Meu senhor foi bom demais para Naamã. Aquele arameu, não aceitando o que lhe ofereceu, juro pelo nome do Senhor que correrei atrás dele para ver se ganho alguma coisa. Então Geazi correu para alcançar Naamã, que vendo-o se aproximar, desceu da carruagem para encontrá-lo e perguntou: Está tudo bem? Geazi respondeu: Sim, tudo bem, mas o meu senhor enviou-me para dizer que 2 jovens discípulos dos profetas acabaram de chegar, vindo dos montes de Efraim. Por favor, dê-lhes 35 quilos de prata e 2 mudas de roupas finas. Claro, respondeu Naamã, leve 70 quilos. Ele insistiu com Geazi para que os aceitasse e colocou os 70 quilos de prata em 2 sacolas com as 2 mudas de roupa, entregando tudo a 2 de teus servos, os quais foram à frente de Geazi, levando as sacolas. Quando Geazi chegou à colina onde morava, pegou as sacolas das mãos do servo e as guardou em casa. Mandou os homens de volta e eles partiram. Depois entrou e apresentou-se ao seu senhor Eliseu. E este perguntou: Onde você esteve, Geazi? Geazi respondeu: Teu servo não foi em nenhum lugar. Mas Eliseu lhe disse: Você acha que eu não estava com você em espírito, quando o homem desceu da carruagem para encontrar-se com você? Este não era o momento de aceitar prata, nem roupas, nem cobiçar olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Por isso, a lepra de Naamã atingirá você e aos seus descendentes para sempre. Então Geazi saiu da presença de Eliseu, já leproso, parecendo neve. Glória a Deus pela palavra que é santa e que nos cura e nos restaura. Amém, irmãs? Essa é uma das passagens para mim mais tristes da Bíblia. Tristes por um lado, né, uma das mais tristes, mas também por outro lado também muito feliz. Triste para o lado de Geazi, feliz para o lado de Naamã. Mas mesmo sendo feliz para o lado de Naamã, essa passagem sempre me incomodou muito. Porque assim, olha, começa com um homem ímpio, que no final sai curado, e com um homem crente, que no final sai enfermo. Naamã não conhecia Deus. Naamã não tinha relacionamento com Deus. Naamã não tinha a convivência profética que Geazi tinha. E Naamã conseguiu entrar num lugar que Geazi não conseguiu entrar. Mesmo Geazi tendo convivência com um dos maiores profetas que Israel já teve, mesmo Geazi participando de ambientes gloriosos de transformação, de ressurreição, de multiplicação, aqueles ambientes não foram suficientes para mudar o coração de Geazi. E Naamã, que nem era tão conhecedor de tantos ambientes espirituais, ele foi muito mais abençoado que Geazi. E eu nunca entendi o porquê disso.
o porquê que o lugar onde Geazi estava não foi o suficiente para ele. Eu entendo que as coisas que acontecem conosco externas nada mais são do que aquilo que está dentro de nós. Aquilo que está dentro de nós reflete nas coisas que estão ao nosso redor. Assombração sabe para quem aparece. Tem uma pessoa que falou isso comigo, eu achei interessante. Às vezes a gente se sente tão perseguida por tantas situações nas nossas vidas. E na verdade essas situações podem ser oportunidades de transformação, ou podem ser verdadeiros espelhos que denunciam o que nós carregamos. Eu falo que a pessoa ela pode estar na melhor igreja do mundo, com o melhor pastor do mundo, com a melhor equipe do mundo. Mas se ela não decidir mudar, nada vai mudar. Geazi estava na melhor igreja do mundo, com o melhor pastor do mundo, com tudo do melhor, sabe, com um ambiente profético de tanta coisa, aquilo ali não fez com que ele mudasse. Porque na verdade a mudança, ela é uma decisão nossa e não uma decisão do ambiente. Você pode passar esse tempo todo aqui, escutando a pastora Viviane Martinelli, que ela vai pregar daqui a pouco, ela vai arrebentar com o nosso turno. Mas não vai adiantar nós recebermos essas palavras, nós recebermos, estarmos debaixo desse ambiente, se nós não tomarmos uma decisão que vai realmente confrontar aquilo que está no nosso coração. Então, a gente às vezes fica se escondendo atrás das nossas desculpas. Porque tem pessoas que falam assim, eu não tenho condição de ser curada, eu não tenho condição de entrar em alguns lugares porque eu não consegui receber essa revelação, porque eu não consegui receber esse entendimento, porque eu não consegui entender. Mas se nós formos ver nessa palavra aqui, nem Naamã e nem Geazi entenderam aquilo que o profeta falou. Na hora que Naamã vai lá na casa do profeta para ser curado, o que o profeta fala com ele? Nada. Quem fala é Geazi. O profeta nem recebe ele na casa, manda um recado através de um profeta, um discípulo que estava ali. E Naamã fica constrangido, ele fica com raiva, porque ele falou assim, eu imaginei que ele iria me chamar para entrar, ele impor a mão na minha cabeça, ele invocar o nome do Deus dele, e aí ele me manda tomar um banho no rio. Porventura na minha cidade não tem rios melhores do que este, para que eu pudesse ser curado? Eu não vou fazer isso. Então Naamã também não entendeu. Mas a diferença de Naamã para Geazi é que ele não entendeu, mas obedeceu. Ele não entendeu, mas creu. Geazi também não entendeu porque que o seu Senhor, que vive da obra de Deus assim como ele, porque pessoas que eram dedicadas à obra de Deus viviam da obra, exclusivamente da obra de Deus. E Geazi ficou decepcionado com seu líder, com seu pastor. Como assim? Nós vivemos dessa obra aqui, eu estou pagando o preço junto com esse meu pastor, nós estamos trabalhando junto na obra, aparece uma oferta dessa daqui e nós não vamos aceitar. Então ambos estavam enfermos. Naamã, enfermo de lepra, e Geazi, enfermo de mágoa e de decepção contra o seu líder. O que motivou Geazi a fazer justiça com a sua própria mão, eu imagino que foi essa decepção. Ele não aceitou aquilo. Eu imagino que pode ter sido sim, porque ele achava que estava trabalhando junto na obra com o seu líder, ele tinha direito. E como que as decepções tem o poder de alterar as configurações emocionais da nossa alma, se nós permitirmos entrar nesse lugar. Naamã ficou decepcionado também. Ele não orou por mim, vou embora. Só que Naamã tinha um coração quebrantado. Diga comigo, coração quebrantado. Um homem que não conhecia a Deus tinha um coração mais quebrantado do que o discípulo que conhecia a Deus. E Naamã tinha um coração tão quebrantado, que a prova disso é que ele decide escutar alguém menor do que ele para falar da cura dele. Porque quem deu a dica de onde tinha a cura para ele foi uma escrava exilada, conquistada dentro da sua casa.
E muitas vezes nós queremos ser curadas do nosso jeito. Quem vai orar por mim é a pastora. Quem vai me aconselhar é aquela que tem aquela unção. E eu quero te dizer uma coisa, Deus ainda continua usando os menores da casa. Deus continua usando os menores da casa. Foi a menor da casa que deu a dica para ele de onde que tinha cura. Foi uma escrava, uma exilada, uma conquistada, alguém que estava sob o domínio dele. Então, muitas vezes nós não somos curadas, nós não entramos nesse lugar de restauração, porque nós estamos impondo a forma como Deus vai agir nas nossas vidas. Nós não aceitamos que Deus use a irmãzinha que acabou de chegar na igreja. Nós queremos a intercessora com profecia, língua estranha, interpretação de línguas. Nós não aceitamos que essa irmãzinha, olha para essa irmãzinha que está do seu lado aí, ó. Muitas vezes, a gente está tão enferma na arrogância, que nós não conseguimos ver a glória de Deus nos pequenos da casa. Então, minha irmã, se você hoje precisa de uma cura, de uma restauração, se você quer entrar num lugar novo em Deus, entre nesse lugar com humildade. Não existe cura sem humildade. Não existe cura sem exposição. Olha quem que Naamã foi escutar, uma menina. Alguém que na cabeça dele, gente, Naamã, nós estamos falando de um homem, de uma patente alta, de um exército, muito melhor na época que o exército de Israel, porque Israel estava em conflito com a Síria. Era um povo forte. Ele era comandante, ele tinha uma patente diferente. E ele decide escutar a sua esposa, que escutou uma escrava. E aí foi a primeira chave, diga comigo, chave. Foi a primeira chave que Deus colocou na vida de Naamã. Uma improvável, uma desconhecida, uma Zé Ninguém, uma Maria Ninguém, uma desprovida, uma cativa. Porque Deus continua usando as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Ele usa quem não é para confundir quem é. Ele é Deus. Ele é Deus. Está chegando o tempo em que os menores da casa do Pai vão ser expostos com uma voz de cura para a gente alta dessa terra. Pessoas que a gente imagina assim, meu Deus, eu nunca vou chegar perto. Você tem uma voz. Aquela menina na casa de Naamã, mesmo cativa, ela tinha uma voz. E Naamã soube reconhecer. E a segunda chave na vida de Naamã foi os próprios servos dele. Olha o quanto que ele era humilde. Na hora que ele estava indo lá para casa dele chateado, porque o profeta não orou por ele, os servos dele falaram assim, olha, se ele não tivesse te pedido uma coisa difícil, você não faria? Aí Naamã falou assim, mas é claro que eu faria. Então, meu filho, ele está só te pedindo para tomar um banho ali no rio, vai, pelo amor de Deus. E o que Naamã fez? Ele foi. Ele sabia escutar aquilo que as pessoas ao redor dele carregavam. Então a cura de Naamã passou por pessoas. E essas pessoas foram chaves na vida dele. E a cura de hoje, gente, não é diferente. Deus continua trabalhando em nós através de pessoas que são chave na nossa transformação, que são chave na nossa reconstrução, que são chave na nossa edificação. Nós não podemos desconsiderar o poder que o menor carrega, assim como o maior também. Ele começou desde a escrava da casa até chegar em Eliseu, até chegar no profeta. Mas muitas mulheres ainda ficam aprisionadas, porque não conseguem reconhecer o que as outras pessoas carregam. Eu contei do meu testemunho ontem. Eu falei de como foi a minha reconciliação com o sexo masculino. E a reconciliação com o coração do meu pai foi uma chave na minha vida. Uma chave de transformação. Uma chave que me liberou para o propósito. Mas eu podia olhar para ele, se eu fosse arrogante, uma enferma arrogante, olhar para ele e falar assim, não, mas meu pai é ímpio. Ai, mas meu pai não entende de nada. Mas meu pai que errou, mas fulano de tal. Não, eu entendia pelo Espírito Santo que o meu pai era uma
Que o Espírito do Senhor te encoraje a reconhecer quem são essas chaves na sua vida. Chaves que vão destrancar a sua vida emocional. Chaves que vão destrancar a sua vida ministerial. Chaves que vão destrancar a sua fé. Chaves que vão destrancar o seu propósito. Chaves que vão te destrancar como mãe. Chaves que vão te destrancar como esposa. Chaves que vão te destrancar como uma mulher plena na sua vida emocional, sexual, familiar. Quem são as chaves da sua vida? Hoje, eu entendo que daqui para frente vão acontecer muitas ativações. O Senhor ontem e hoje trouxe muito quebrantamento, mas eu entendo aqui que o Senhor vai começar a agitar águas aqui. O Jordão vai começar a ser agitado. Por quê? Porque você precisa encontrar essas chaves, essas dracmas que estão aqui dentro de cada uma de nós. Nós precisamos entender isso. Entender quem é quem no corpo de Cristo. É por isso que nós ceiamos. Nós não ceiamos porque o pão vai nos santificar, o vinho, não. É porque os relacionamentos redentivos do corpo de Cristo têm o poder de curar. E quando nós não estamos conectados nesses relacionamentos, o que o apóstolo Paulo diz? Por isso que tem muito fraco, muito doente, muita gente que dorme no corpo de Cristo. Por quê? Porque o isolamento traz o quê? Feridas. Isolamento no corpo de Cristo traz angústia. Isolamento traz depressão, traz opressão. E isso, gente, até a ciência descobriu isso, que o isolamento provoca um declínio emocional. E é na comunhão, é através das chaves que se unem, que as portas do nosso coração, elas são destrancadas. Então, que hoje você seja cheio do Espírito Santo para falar: Deus, eu aceito todas as chaves que o Senhor colocou na minha vida. Talvez essas chaves sejam chaves pesadas, sejam chaves difíceis de armazenar no bolso, sejam chaves difíceis até de mover. Aquela tetra-chave, se ela não estiver bem encaixadinha, a gente não consegue nem movê-la. Tem gente na nossa vida que é tetra-chave, sabe? Tem gente na nossa vida que tem que encaixar, tem que saber encaixar direito, irmã. Porque se não encaixa direito, não vai girar. E o que eu fiz com meu pai, o retorno de volta para casa, foi isso na minha vida. Foi eu me reconfigurando ao buraco da fechadura. Eu me reconfigurando ali dentro do meu pertencer espiritual e emocional, que é a minha família. Porque, como eu disse ontem, eu não saí com uma esposa preparada para casar. Eu saí com uma filha abusada. E uma filha abusada é uma esposa doente de amor. Uma filha carente de pai se transforma numa esposa doente de amor. E aí eu quis que meu marido fosse meu pai. Eu transformei ele no meu pai de dia e transformava à noite na nossa intimidade como meu abusador. E isso fechou todas as portas. E a porta que Deus abriu, a chave, na verdade, que Deus abriu, usou para abrir a minha vida emocional, para me reconfigurar no propósito, foi a vida do meu pai. E eu contei para vocês o quanto meu filho desfrutou da minha libertação. Tem gente que fala assim: mas o que é um desfraude de uma criança? Ele ia ser desfraudado de todo jeito. Sim, a dificuldade do meu filho com 3 anos de idade era ser desfraudado. O medo dele era esse. Mas se esse medo não fosse trabalhado, mais tarde esse medo iria crescer. E talvez ele teria medo de tirar carteira, medo de passar numa prova de concurso, medo, sabe, de ser examinado para algum cargo no emprego. Porque aquilo que a gente não trata na nossa vida só cresce. Então, o medo daquela criança de 3 anos era do piniquinho. Mas mais para frente poderia ser de uma outra coisa. E eu, como mãe, eu precisava acabar com aquele problema ali na raiz.
E o problema na raiz não estava no meu filho, estava em mim. Só que Deus foi tão bom comigo, gente, mas tão poderoso na minha vida, que Ele não me presenteou somente com a liberdade do meu filho, libertação do medo dele. Deus me presenteou na minha vida sexual também. Eu falei para vocês ontem o quanto que a minha vida íntima era uma vida sofrida, contando o testemunho até mesmo da Joyce Meyer, que ela, para poder ter o ato sexual, ela precisava falar em línguas na mente. E eu por muitos anos foi assim. Eu vi o testemunho dela e falei assim: Deus, para eu conseguir então é só falando em línguas. E por quê? Porque eu ainda estava presa naquele lugar do abuso. Eu ainda via os homens como figuras abusivas, violentas, que estavam sempre prontas para humilhar uma mulher. E aquilo ali me constrangia todas as vezes que eu via o meu marido que me amava tanto, mas eu não conseguia entrar naquele lugar. E eu sempre falando em línguas para conseguir. E aí, depois dessa questão, dessa reconfiguração com meu pai, da reconfiguração do João Daniel, aconteceu um milagre na minha vida. Passou pouco tempo, em um dos nossos momentos de intimidade. E assim, gente, eu conto isso com muito temor do Senhor e esperando de vocês muito respeito, porque é uma intimidade nossa. Mas eu entendo que eu preciso contar, porque eu sei que tem pessoas aqui que precisam escutar isso, que precisam ser libertas na sua vida sexual também. Então, né, a Bíblia fala, né, o apóstolo Paulo dizendo, né, ai de mim se eu não pregar o evangelho. Eu estou pregando a respeito das minhas cicatrizes, que Jesus mesmo que fez. E aí depois daquele momento com meu pai, ali na minha intimidade, bem na hora H, o Senhor me dá uma visão. E na visão, abriu uma tela, assim, bem grande, como se fosse uma tela de cinema. E eu me vi com 3 aninhos de idade, pequenininha assim, com a calcinha baixada. E 2 pessoas, 2 homens, se masturbando muito em mim. E falando muita coisa comigo. E eu chorava muito naquela visão. E era a visão do que acontecia de verdade. E aí veio uma voz que disse assim, acabou. E aí na hora que eu escutei assim, acabou, eu olhei. Na hora que eu olhei na visão, era Jesus. Mas eu não consegui ver o rosto dele, eu só vi um clarão e vi os pés. E eu falei assim, Jesus, eu te esperei por todos esses anos. Ele falou assim para mim, eu sei, minha filha, mas agora acabou. E aí Jesus me pegou no colo e me tirou do lugar do abuso e falou, agora acabou. E naquele momento da intimidade ali acontecendo aquela visão, minhas irmãs, foi a primeira vez na minha vida que eu tive um orgasmo. Foi a primeira vez na minha vida que eu me senti amada. Foi a primeira vez na minha vida que eu entendi a relação sexual como um presente do coração do Pai para a vida de um homem e para a vida de uma mulher. Naquele dia o Senhor me fez livre, mas eu precisei mergulhar no Jordão. Eu precisei entrar nessas águas. Eu precisei procurar meu pai. Eu precisei procurar os abusadores. Eu precisei me sujeitar a pastores com ministérios de libertação. Eu precisei ir para Jocum, lá para Curitiba, para passar por libertação lá. Gente, já era pastora. Minha vida ficou exposta assim, para todo mundo da igreja. Por que eu ia falar para as ovelhas da igreja? Ai, não tem problema, eu estou indo para Jocum para quê? Para passear? Não, eu estou lá para ser liberta. Minha vida, gente, foi aberta para todo mundo. No dia que eu matei Jezabel dentro de mim, que é o que eu falo na Guardiã do Lar, fazendo o meu lar um altar, eu me expus para uma igreja toda. Como eu disse ontem, o pastor da associação de pastores da nossa cidade fechou a igreja dele para ceiar junto com a gente naquele dia. A igreja estava cheia de gente. O irmão que nunca filma o culto decidiu filmar e o negócio foi para o YouTube. Eu falei, Deus, o Senhor quer me expor porque o Senhor quer me curar.
Não existe cura sem exposição. Não adianta a gente querer bancar de Naamã e ser curadinho ali no quartinho do profeta ali, com o profeta impondo a mão na nossa cabeça e a gente saindo curado, não. O que Eliseu quis dizer pro Naamã é: você quer ser curado? Não vai ser aqui no quartinho, aqui no aconselhamento, nós dois sozinhos, não. Você vai se expor, você vai chegar no Jordão, você vai tirar a sua armadura, porque não tem jeito de entrar na água com aquela armadura, com aquele escudo, com aquelas patentes. Naamã, para poder mergulhar ali, gente, ele teve que ficar peladão ali no Jordão. E rio naquela época era lugar de aglomeração de gente, não tinha água encanada. Então o povo ia lá para lavar roupa, o povo ia lá para poder pegar água para os animais. Então ele teve que expor as suas feridas para todo mundo que estava presente ali. Ele teve que se expor. E não é só uma vez não, porque o profeta mandou ele mergulhar 7 vezes. Por que 7 vezes? Porque às vezes a gente tem capacidade de mergulhar uma vez, de se expor uma vez, de se expor 2, passar por um processo X, pela mão de um pastor Y. Mas assim, por esse tanto de processo, não, isso aí eu não quero. Mas Naamã, ele decidiu ser curado. A cura é uma decisão. Geazi decidiu ser enfermo, e a enfermidade também é uma decisão. Um ímpio decidiu ser curado, e um crente decidiu ser enfermo. E Deus vai dar a cada um segundo aquilo que quer, a sua fé. Se você acha que tem que ser assim. Então por isso, gente, não importa se você tem 50, 70, 80, 100 anos. Se você acreditar que hoje que tem cura para você, tem cura para você. Se você se posicionar para essa cura. Imagina, ele tira a armadura. A patente dele era diferente, porque ele era, né? Ele estava na frente. Ele não era qualquer soldadinho, comandante. E é assim conosco. Para a gente ser curada, você não vai ser curada no seu título de intercessora, de diaconisa, de líder, de discipuladora. Você vai ser curada na sua identidade, não no seu título. Deus não vai te curar com você mostrando a sua carteira de pastora para Ele, mostrando os seus currículos, quantas almas você ganhou para Jesus, quantas igrejas você ajudou a levantar, quantos cursos de casamento você já deu. Para ser curado, irmã, tira o título, tira a armadura. Porque é muito fácil vencer guerras com a armadura, com o título aqui dentro. Eu quero ver como você está sem a sua armadura. O que tem aí dentro? Tem uma pessoa saudável, tem uma pessoa justa, tem uma pessoa transparente, tem uma pessoa curada. Se você tirar, se despir dos seus títulos hoje, o que sobra de você? O que sobra de nós? O título da mãe perfeita, da mãe boazinha que deixou tudo para ficar com os filhos, mas que não gosta de estar lá, que fica dentro de casa xingando, lamentando e colocando a culpa na conta do filho por estar perdendo a sua vida profissional de estar ali. Sabe, gente, eu tenho aprendido tanto com Deus a respeito de exposição. E eu aprendi isso foi no Mevan. Porque as pessoas lá são extremamente, lá não, aqui, né? Nós somos extremamente transparentes. Ninguém aqui fica carregando, entendeu? Uma coisa que não existe. A pessoa que quer ficar falsa no ministério, ela não consegue ficar no Mevan. É impressionante. Olha, todo mundo que quer carregar uma farsa, que quer carregar uma mentira, que quer viver uma religiosidade, a pessoa não dá conta de ficar na igreja. Ela sai, ela não dá conta de viver nesse Jordão. Esse Jordão é pesado demais. Por quê? Porque o Mevan trabalha com a verdade. Eu não estou falando que as outras igrejas não trabalham, estou falando do meu testemunho, amém, gente? Meu testemunho foi assim. Eu fui ensinada dessa forma. E eu me expus a muitos Jordões na minha vida. Jordão de Jocum, Jordão de... Meu marido trouxe pessoas que trabalhavam com libertação na Jocum para passar uma semana na minha casa, para fazer libertação comigo. O Jordão, na casa do nosso pastor, na casa do pastor Luiz. Eu falei com o pastor Luiz, eu sou feminista. Eu acho que todo homem é ruim, mas não quero ser assim. Isso não faz parte da minha essência. Impõe a mão na minha cabeça, pastor, e ora por mim. Peguei uma bacia,
Eu falei, seu pastor Iraci, me ajuda, pegou uma bacia, quero lavar seu pé. Mas para que, Bruna, que você quer fazer isso? Eu falei assim, porque eu preciso me abaixar para um homem. Eu preciso fazer isso aqui profeticamente. Eu preciso que você me abençoe na minha condição de mulher. Eu preciso ser abençoado na minha identidade. Lavei o pé do meu marido. Porque eu precisava tirar de mim o medo de homem. Porque o que me fazia ir contra eles era o medo que eu tinha deles. Então, ali quando eu me desarmei, a Naamã, desarmou, tirou a armadura de pastora. E eu fui como filha para lavar o pé dele. E enxergar ele um homem de Deus. Entender que ele é um homem saudável, um homem que é a glória de Cristo. E conseguir reconhecer isso. Ele pôs a mão na minha cabeça e falou assim, minha filha, eu te abençoo na sua identidade. Você vai ser uma resposta para essa geração. A sua dor vai ser cura, vai ser vacina para muita gente. Meu pai orou por mim, me abraçou e falou assim, eu tiro minha filha debaixo da cama. Meu marido olhou para mim e falou assim, você vai começar a gravar vídeos no YouTube. Você vai começar a escrever livros. Você vai começar a viajar em igrejas. As chaves que Deus usou na minha vida eram chaves de pessoas que tinham o quê? A representação de uma dor do passado, que eu precisava retratar. Deus não usou, tá certo que muitas mulheres foram usadas, mas as principais chaves de acesso ao destino e ao propósito de Deus na minha vida, foi o que eu mais temia, eram as chaves que eu mais tinha medo. E eu precisei vencer os meus medos. Eu precisei estar de cara a cara com o meu Jordão. Talvez para Naamã fosse muito difícil tirar roupa. Ele, um cara tão conquistador, numa terra de gentinha. De acordo com os sírios, Israel era gentinha, gente conquistada. Tirar a roupa, ficar nu perto daquele povo. Olha o tamanho do constrangimento. Mas ele não olhou o tamanho do constrangimento, mas o tamanho da chave. É isso que eu quero que você entenda nessa noite. Não olhe o tamanho do constrangimento, entenda o tamanho da chave que está nas suas mãos hoje para discernir e decidir o seu destino. A pastora Viviane falou, gente, olha quanto tempo de dor. Mas essa dor, esses processos foram chaves. O almoço servido para o marido foi uma chave. Amém, irmãs? A decisão de abrir mão do banheiro azul, banheiro azul, foi uma chave. Aleluia! A decisão de sair da plataforma e voltar lá para o prostíbulo para poder evangelizar foi uma chave. A decisão de voltar a reunir mulheres, começando com 10, foi uma chave. A chave que abriu 2.000 mulheres começou com 10. E é isso que Deus quer de nós, que a gente aceite as chaves. Olha quanta chave ali nesse painel. São essas chaves que estão nas nossas mãos hoje. Só que às vezes a gente tem medo da chave. A gente acha que a chave vai nos matar. Gente, se a gente conseguir escutar a voz de Deus, e se a gente obedecer essa voz, Deus vai nos dar uma graça tão grande. Volto a dizer, nem Naamã e nem Geazi entenderam nada que o profeta falou. Naamã não entendeu porque era ímpio. Não entendia esse contexto de coisas. Mas ele obedeceu. Deus não quer que você entenda. Deus quer que você obedeça. Muitas vezes Deus, você não vai entender nada. Você não vai nem acreditar que vai dar certo. Mas obedece, irmã. Obedecer é o melhor remédio. Geazi não entendeu nada. Por que ele não aceitou a oferta? Gente, eu sou muito curiosa. Eu fui fazer as contas de quanto que vale essa oferta nos dias de hoje. Só calculando os quilos de ouro. Porque de prata eu não soube calcular não. O quilo do ouro hoje, o grama do ouro hoje, tá, eu acho que R$127, se não me engano. Aí eu fui fazer as contas, R$127 o grama do ouro hoje. Aí eu fui fazer a conta de acordo com os quilos que Naamã mandou lá para
para o profeta. Queria ofertar. Cento e quanto, pastor? R$198,46 o grama do ouro hoje. Se fosse 127, que foi a conta que eu fiz 2 anos atrás, daria hoje 40 milhões de reais de oferta. É uma boa oferta, não é, pastor? Hoje, lá no Mevan, 7 Lagoas, qualquer 1.000 que entra ali, nós já estamos fazendo festa ali, meu filho. Imagina um que fala assim, não, eu quero doar 40 milhões. Então, assim, você recusar uma oferta dessa, assim, num tempo de crise, que Israel estava vivendo, uma crise política, ia ser bom, né, se ele aceitasse, não ia? Ia dar capacidade para Israel comprar mais armamentos, treinar mais pessoas para a guerra. O momento político ali estava terrível. Eles estavam ali cada vez mais dominados. Então, o que o profeta veria numa situação dessa? Não, chegou essa oferta, é de Deus. Uai, quem que acha que 40 milhões não é de Deus? Ou o pastor, para falar que uma oferta de 40 milhões não é de Deus, esse homem tem que ter fé, viu? Não é, pastor Douglas? Tem que ter fé, chegar aqui, eu quero doar aqui. Não vou nem falar, vou falar 20 milhões para o Mevan Araguari. Tem que ter fé para falar assim, não precisa não, que nós não estamos precisando dessa oferta não. Nós não estamos precisando dessa oferta não. A igreja está construindo, mas nós não precisamos de nada disso. Pode ficar com o seu dinheiro. Nós vamos orar por você te curar, e depois que te curar, você vai voltar para a sua igreja. E está tudo, oferta lá na sua igreja, não precisa ofertar aqui não. Mas Geazi ficou decepcionado com o líder dele. Eu quero dizer uma coisa, gente. Decepção é algo normal da nossa vida. E isso é para nos fazer crescer e não para nos fazer morrer. Você só vai morrer na decepção se você quiser. Discordância no ministério tem demais. O líder está vendo uma coisa, o liderado está vendo outra. E muitas vezes você não vai entender o que seu pastor está falando. E muitas vezes Deus não vai te deixar entender, para testar o nível da sua submissão. Não para Deus saber, mas para você saber quem você é. Então tem hora que a pastora vai falar assim com a equipe de mulheres, vamos fazer isso, não, mas não dá não, você não vai entender. Mas você vai precisar obedecer. E a rebelião é que nos prende no lugar sabe? No lugar da desonra. A rebelião nos prende no lugar da amargura. A rebelião nos prende, sabe? Naquele lugar amargo. Geazi, você acha que ele foi feliz para trair o líder dele? Você acha que a motivação dele foi felicidade? A motivação dele foi alegria? Não, gente. Ele estava amargurado. A traição que ele fez foi por causa da amargura, por causa da decepção. E ele acaba perdendo o ambiente profético que ele estava inserido, porque ele decidiu ser dolorido, porque ele decidiu ser enfermo. Se a gente ficar cultivando a dor, se a gente continuar cultivando a amargura, nós vamos começar a perder os ambientes proféticos de destravamento que Deus tem para nós. Pensa que aquele lugar, que o Geazi poderia ser o sucessor de Eliseu, ninguém sabe. Geralmente era o que? Era o discípulo que estava ali, acompanhando. Ele perde tudo. E não é só ele que perdeu não. Porque uma pessoa adoecida, adoece toda a sua casa. O que aconteceu? Qual foi a palavra? Você e sua casa, todo mundo ficará leproso. Esse é até um capítulo do livro A Guardiã do Lar. A mulher adoecida adoece o seu lar. Você já viu que uma mulher, ela consegue tirar a família dela toda da igreja? Aí começa, né, com as picuinhas, com as irmãs da intercessão. Aí joga para a pastora. Aí a pastora está tentando pacificar. Aí a irmã fala assim, não, a pastora está do lado das meninas, das intercessoras. Aí ela chega em casa, triste, perto do marido. O marido percebe, né, que aquele dia era o dia do romance. A mulher está lá.
Quem sabe contar história bacana é a pastora Viviane, né? As histórias do Tico. Mas vocês imaginam aí que ela que está contando. Toda torta lá. O que foi, mulher? Não, sabe por que é? Estou me sentindo tão mal na igreja. Eu estou achando que os pastores não gostam de mim. As irmãs falam mal de mim. Eu não me sinto pertencente. Aí o homem meio desligado, né? Não, isso é impressão sua. Mas aí no outro dia ela insiste. Aí ela vai e solta, né? Que o filho dela foi maltratado na escolinha. Meu filho está maltratado na escolinha. Aí coloca o filho como vítima. Aí o dodói de mamãe fala, realmente, está muito ruim. Aí o homem já começa a ver, realmente, essa igreja está uma coisa esquisita. Aí na outra semana ela quer visitar outra igreja. Aí o marido começa a ficar incomodado. Começa a ver coisa no pastor que ele não via antes. Aí começa todo mundo a ficar frio. Aí na outra semana eles não querem ir na igreja nenhuma. Eles querem ficar dentro de casa assistindo Domingão do Faustão. Ah não, vamos ficar aqui mesmo. Vamos pedir uma pizza, é o dia da família. E manda para o pastor assim, pastor, a gente não foi no culto porque a gente estava cuidando da nossa família. E ali só falando mal da igreja, só falando mal do pastor, só falando mal dos intercessores, só falando mal dos líderes. Porque uma mulher decidiu ser doente. Porque a mulher doente, ela adoece o marido, ela adoece os filhos. Aí, aquela resma, aquela nhaca, lá em Sete Lagoas a gente chama de nhaca. Aquela nhaca fica ali impregnada naquela casa. Eles ficam mudando de igreja. Só que quando aquele filho cresce, ele não quer Jesus. Porque o discipulado que ele teve é um discipulado de se opor contra a igreja. E pelo contrário, ele não consegue ser um com a igreja. O discipulado na casa foi um discipulado de sempre estar contra, sempre resistente. E ele não consegue ser um com a igreja. Por quê? Porque ele está infectado com uma lepra. A lepra que começou na mãe e passou para ele. A mulher doente adoece o seu lar. Só que tem como a gente não ser Geazi. Tem como a gente entrar num nível de quebrantamento. Amém, irmãs? Tudo que eu contei aqui, eu expus coisas da minha família, da minha vida íntima. Porque eu entendo que essa exposição gera cura. Eu estou montando aqui, profeticamente, um Jordão para você mergulhar. Jordão é lugar de exposição, gente. Nós temos que aprender a entrar nesse lugar de exposição. A reconhecer as pessoas que carregam chaves na nossa vida. A tirar os nossos títulos para sermos curados na nossa identidade. Por que Eliseu não recebeu Naamã na casa dele? Porque Naamã, ele não foi receber a cura como um leproso, mas como um comandante. E quando Eliseu manda ele para o rio, ele está querendo dizer o quê? Tira a sua capa de comandante, você vai ser curado na sua identidade. Você está muito cheio de pompa aqui para ser curado. Por isso que ele achou ruim de não ter recebido uma oração ali no gabinete do profeta. Porque ele queria ser, ele foi como comandante. Ele não foi como enfermo. E muitas vezes nós vamos buscar a cura como, sabe, a intercessora. Eu já falei isso, a diaconisa, a pastora, a não sei de quem, a esposa do fulano de tal, a rica.com.br, a fulana. Não, irmã. Ó, eu estou me despindo aqui para vocês, para abrir um caminho para vocês fazerem a mesma coisa. Eu vos entreguei aquilo que eu também recebi. Não estou entregando nada do que eu ouvi. Eu estou entregando aquilo que eu recebi. Então que hoje uma porção de humildade recaia sobre nós. Humildade, assim, olha, eu reconheço que eu posso ter o título que for, que eu posso ter o dinheiro que for, mas a minha cura pode estar na menor da casa. Pode ser a pequenininha da casa, a recém-chegada, a que eu acho mais problemática. Pode ser através da vida dela que eu vou receber uma oração que vai despertar em mim algo que vai me levar além. Ter humildade suficiente para talvez os seus liderados liberarem uma palavra de destravamento sobre a sua vida. Alguém que você já liderou, ou alguém que você está liderando,
essa pessoa chegar para você e ministrar sobre a sua vida, essa pessoa te confrontar, ou até mesmo o pastor que, né, o Naamã, ele passou pelo processo do Eliseu, assim como ele passou pelo processo da menina na casa dele, como os servos dele. Mas que nós venhamos reconhecer isso, as nossas chaves, as chaves que vão nos levar para o Jordão, as chaves que vão nos levar para esse lugar de restauração. São as pessoas, talvez, que você mais teme na sua vida. Aquilo que você mais teme pode ser a sua chave. Aquilo que eu mais temia eram os homens. Eu temia eles. Então por isso que eu queria ser maior do que eles, para eu enfrentá-los. E a minha cura não foi quando eu enfrentei, a minha cura foi quando eu abaixei. Eu enfrentei o meu medo de me abaixar mais uma vez. Porque a menina de 3 anos se abaixou e foi envergonhada. Mas a mulher que decidiu ser curada se abaixou e foi restaurada. Aleluia! Restaurada. Para quem que você tem que abaixar hoje? Para qual lugar Deus está te abaixando? Para qual Jordão Deus está te levando? Para qual medo Deus está te preparando para enfrentar? Quais são os lugares que vão despertar as chaves que vão te fazer mergulhar nesse